Olá a todos, obrigado pela presença e bem-vindos ao webinar de resultados trimestrais dos fundos listados da Vinci Compass, referentes ao terceiro TRI de 2025. Eu sou Walter Belchini, RI dos fundos listados da Vinci Compass, e hoje terei comigo no webinar a presença de Rafael Teixeira, gestor do Vinci Shopping Centers, o VISC, Matheus Canali, responsável pela estratégia de logística da Vinci para falar de VILG, Luiz Felipe Araújo, gestor do Vino, nosso fundo de lajes corporativas, Douglas Cáfaro, para falar de Viur, o 20 Imóveis Urbanos, Bruno Spielberg, Head de Análise de Crédito e gestor do 20 Credit Securities, o VCRI, Guilherme Antunes, para falar sobre o VICA, nosso fiagro certificado da casa, e Pedro Guedes, gestor do FIPE 20 Energia, o VIGT. Lembrando que ainda teremos nossa sessão de destaques e perguntas, o Q&A, ao vivo nessa próxima terça-feira, dia 19, às 18h30, aqui no YouTube da 20 Compass. Agora passo a palavra para Rafael Teixeira com os resultados do VISC. Olá a todos, meu nome é Rafael Teixeira, vou falar sobre os principais resultados do VISC no terceiro trimestre de 2025. Bom, começando aqui com a fotografia do nosso portfólio, né, fica claro a distribuição geográfica espalhado por todo o Brasil. Hoje a gente tem um portfólio com 30 ativos distribuídos em 15 estados brasileiros, com quase 300 mil metros quadrados de ABL própria e administrado por 11 administradoras parceiras. Quando a gente olha essa diversificação mais no detalhe, a gente primeiro olha no primeiro gráfico acima como é que está distribuída a nossa receita por ativo, a gente vê que a gente está bem distribuído. Prudent Shopping é um ativo que a gente tem 100% lá no interior de São Paulo, no Presidente Prudente, é o único ativo que pesa mais de 10% da nossa receita. Todos os demais ativos pesam menos de 10%, o que demonstra que o VISC hoje ele não está dependente de nenhum ativo, ele está bastante diversificado. O mesmo ocorre por administradoras. Ancar e Argo, somadas, representam um pouco menos da metade da nossa receita. As outras 9 administradoras dividem a outra metade. Por estado, a gente tem uma concentração maior em São Paulo, mas muito bem distribuído ao longo de todo o Brasil. Esse ano a gente aumentou a participação no estado da Bahia, com um aumento de participação do Paralela. Bahia passou a representar 6% do fundo, virou o sexto estado mais representativo. Em termos de controle, a gente tem um pouquinho mais de 30% da nossa receita controlada, né, pelo VISC. São 4 ativos que a gente tem controle. Além do Prudent, que eu já mencionei, a gente tem controle do Prada Costa, do Campinas e também do Maracanaú. Os outros 69%, a gente tem participação minoritária. Quando a gente olha o retorno do fundo desde o IPO, o fundo teve um retorno excelente, né, 107% desde o IPO, retorno total, considerando rendimento mensal distribuído e valorização da cota. Quando a gente compara com os principais benchmarking, a gente leva vantagem em todos eles, né, mesmo com o resultado do Ibovespa espetacular esse ano, ainda assim, nesse período acumulado, o VISC teve quase 6 pontos percentuais acima do Ibovespa. Quando a gente compara contra o IFIX, 174% acima do retorno do IFIX acumulado no período, e quando a gente compara com o CDI líquido, o fundo também, né, teve um retorno total superior, representando 134% do CDI líquido acumulado nesse mesmo período. Isso é fruto aí de um bom histórico de aquisições e também de um bom resultado operacional, né, do nosso portfólio. Quando a gente fala de resultado distribuído e resultado gerado, nos últimos 12 meses, o fundo gerou 82 centavos por cota e distribuiu uma média de 80 centavos por cota, né? O fundo, nos últimos meses, vem distribuindo 81 centavos e a gente ainda tem, né, um resultado acumulado bastante significativo no fundo, de R$ 1,10, isso somando a aquisição do Paralela, que foi através de um fundo imobiliário que tinha resultado acumulado. Então, a gente tem hoje no VISC 75 centavos por cota e no FI Paralela, que está embaixo do VISC, mais 35 centavos por resultado por cota, o que perfaz esse R$ 1,10 total que o VISC tem hoje e que dá um conforto muito grande quando você olha para as distribuições futuras de ter um crescimento, né, no resultado distribuído por cota.
Aqui a gente mostra, né, o NOI por metro quadrado do terceiro trimestre. A gente teve um resultado positivo de 4,8% no trimestre, acima de 2024. A gente está no ano acumulado 6,6% acima em NOI em relação ao ano passado, né? Os 10 principais ativos cresceram até mais, né? Teve no trimestre um resultado positivo de 8,2 e no ano de 8,9. Destaques positivos para o Praia da Costa, para a Estação Curitiba e para o Ribeirão, tiveram crescimentos muito bons no trimestre e também no ano. Quando a gente olha a venda, o resultado é parecido, crescimento de venda no trimestre foi de 2,3%, no ano a gente está crescendo 4,9%, todos os meses resultado positivo de venda também. Ocupação esse mês bateu o recorde, 94,8% de ocupação, crescimento de 0,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior, muito puxado pela ocupação do Vila Romana, do Ribeirão e do Boulevard, que cresceram bastante nesse último mês. Esse quadro mostra um pouco da liquidez e do caixa do fundo. A gente tem hoje 220 milhões em aplicações financeiras no fundo, obrigações totais entre principal de dívida e obrigação de parcelamento de preço futuro paralela, somando um pouquinho menos de 700 milhões. O gráfico da direita mostra como é que está distribuído, né, entre obrigação de pagamento principal, que é a barra azul, e juros, que é a barra cinza, ao longo dos próximos anos. Olhando 26 e 27, a gente tem uma quantidade maior de obrigação, porque a gente precisa pagar as parcelas do paralela. Quando a gente olha o resultado aberto por trimestre, por mês nesse último trimestre, né, a gente iniciou o trimestre com 98 centavos de resultado acumulado, a gente gerou nos últimos meses 78 centavos em julho, 71 em agosto, 76 em setembro, distribuiu 81 nos 3 meses, então a gente consumiu um pouquinho do resultado acumulado nesse trimestre, fechamos o trimestre com 83 centavos, mas como eu já expliquei anteriormente, a gente com a aquisição do Paralela tem mais 35 centavos de resultado acumulado no FI Paralela, o que leva, né, olhando já o resultado recente de outubro, para 1,10 de resultado acumulado no fundo. A gente teve esse ano uma distribuição de resultado recorrente superior, 4% acima do ano passado e 7% acima no acumulado do ano, quando a gente olha em relação a 2024. E para fechar, né, esse slide resume o cenário de liquidez de fundo, a alavancagem e também a projeção de caixa. É claro que isso aqui é projeção de rendimento futuro, né? Isso não é uma promessa, é uma expectativa baseada em algumas premissas. Então, assumindo aqui o orçamento de 2025 e também um crescimento real para 2026 de 2,5%, a gente tem aqui uma projeção de fechar o segundo semestre de 25 com 83 centavos por cota de resultado mensalizado. Para o ano que vem, tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre, 86 centavos por cota. E para 2027, a gente inicia com 86 e fecha o segundo semestre com 88 centavos por cota, como projeção. Olhando aqui o índice de alavancagem, né, o fundo hoje na composição de carteira tem um pouquinho mais de 4 bi investidos em imóveis, né, pelos nossos 30 shoppings. Como eu comentei, 220 milhões em caixa e 700 milhões em dívida. Quando a gente faz a conta dívida líquida sobre imóvel, uma alavancagem de 11,8%, que é bastante saudável historicamente para o fundo. E quando a gente faz a projeção de caixa, né, considerando investimento em CAPEX de 15% em relação ao NOI dos nossos shoppings e o fluxo de pagamento de obrigação dos nossos CRIs, assim como, né, o parcelamento de preço da aquisição do Paralela, a gente tem aqui uma estimativa de caixa que, sem precisar de nenhum evento de liquidez forçado no fundo, o caixa vai até o primeiro semestre de 2027. Bom, pessoal, esses eram os principais resumos dos resultados do terceiro trimestre do VISC. Espero revê-los lá em fevereiro para a gente falar do quarto trimestre e também do fechamento do ano de 25. Obrigado a todos, até a próxima. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali
e vamos passar agora pelas atualizações do VILG referente ao terceiro trimestre de 2025. Iniciando aqui pelo nosso slide de portfólio. Então, o fundo hoje, o 20 Logística, a gente tem aqui, tem 15 ativos, né, distribuídos em 7 estados do país, 4 das 5 regiões do país, uma carteira bem diversificada, né, aproximadamente aí 590 mil metros quadrados de ABL própria. Um destaque aqui para o fundo, né, da diversificação por locatário, é o inquilino Tokstok, que ele já vem sendo reduzido. Então, no fechamento do terceiro TRI, né, esse aqui é um mapa de momento, a gente tem a porcentagem aqui da Tokstok de 8%, já foi 15%, a gente vai passar mais à frente aqui no próximo slide, a gente vai se aprofundar nesse assunto, e continua aí a diversificação com Ambev, Magalu, Unilog, Privalha, Boticário. Então, o nosso portfólio bem diversificado por locatário, por estado também, como eu falei, estamos presentes aí em 4 das 5 regiões do país, mas com destaque no Sudeste, por volta de 80% da nossa receita no Sudeste, Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, e segmentos de atuação, como não poderia ser diferente, transporte, logística e e-commerce são os principais aí, somando 60% da nossa receita, e aí os outros segmentos também, obviamente, ligados a transporte e logística, mas com contratos de locação diretamente com empresas de alimentos e bebidas, saúde, construção civil, entre outros. Tá? Então, um segmento de atuação também bem diversificado e um prazo médio de vencimento de contratos de 3,4 anos, que nós chamamos de VALT, e também a taxa de ocupação bem elevada, aí, próxima de 98%, para um portfólio do tamanho do portfólio do VILG, onde a gente tem aí praticamente 70, 80 locatários, depende aí do momento, né? É uma vacância que a gente pode até considerar uma vacância estabilizada, o portfólio aí trabalhando com uma ocupação muito alta, próxima de 100%. Como eu havia adiantado, atualizando sobre o nosso processo de comercialização do Extrema Business Park Bloco 1, que era o ativo onde a Tokstok ocupava sua integralidade, né? A Tokstok era nosso monousuário desse ativo. Foi informado já no último webinar, no último relatório trimestral e por meio de comunicados, de relatórios, que havia sido assinado um aditivo com a Tokstok, um aditivo ao contrato de locação, aonde ele reduziria a área e ficaria apenas no G1 e no G2, né? Ali conforme a imagem da esquerda, e os outros módulos do 3 ao 8 seriam comercializados até o final desse ano. Nós teríamos a Tokstok ainda pagando aluguel e cumprindo e cobrindo todos esses custos de vacância, de comissão, de carência desses outros módulos. E o processo de comercialização foi 100% concluído com sucesso, tá? Então, aqui a gente está falando de módulo G8 e G7, já havia sido informado no último webinar, o módulo 5 e 6 foi assinado recentemente, agora no terceiro TRI, e o módulo 3 e 4 também. O inquilino do 3 e 4 ainda é um inquilino confidencial, mas o acordo já foi assinado, então foi uma comercialização aí super bem sucedida. Agora o imóvel ele roda com 5 inquilinos diversos, antes tínhamos apenas um, então uma diversificação muito importante para esse imóvel, e a gente conseguiu ter um valor de locação praticado superior ao que nós tínhamos com a Tokstok. Então, a Tokstok hoje permanece no G1 e no G2 pagando o aluguel de mercado dela, o aluguel de contrato dela, perdão, enquanto os outros módulos do 3 ao 8, na média, eles ficaram acima do que a Tokstok praticava, o que ocasionou, então, hoje o Extrema Business Park Bloco 1 com praticamente aí 4% de locação acima do que teríamos com a Tokstok, então ganho real aí de 4% na locação. E quando a gente olha os destaques aqui do lado direito, né, a participação da Tokstok na receita do fundo, ela passa de 15%, ela era o nosso maior inquilino com 15%, e agora ela passa para 4,5%. No slide anterior de portfólio, ela ainda figura
com 8% de participação, por conta aqui da database, né? Então, a database ali do outro slide é o final do terceiro TRI, que seria 30 de setembro. Se nós considerarmos aqui já final de outubro, inclusive até novembro, quando esse novo inquilino confidencial entrará, a gente já poderá falar aí de 4,5% de participação da Tokstok no fundo, caindo de primeiro para sétimo colocado no nosso ranking de maiores inquilinos, e também tudo isso foi possível porque nós fizemos essa alocação aí de 46.872 metros quadrados, que são correspondentes aos módulos G3 a G8. Então, a mensagem aqui desse slide e dessa comercialização é que foi um processo muito delicado, conduzido junto à Tokstok com muito cuidado. O aditivo foi assinado em condições muito favoráveis a nós, como eu falei, nós não tivemos nenhum custo com adaptações do empreendimento para condomínio logístico, carências, comissões de locação, né, as corretagens. Então, a Tokstok, até o final desse ano, ela arca com a receita integral do ativo e, a partir do ano que vem, os novos inquilinos já vão estar pagando, as carências já vão estar encerradas e a gente vai ter, inclusive, um ativo rendendo mais do que ele rendia, né, com um aluguel superior ao aluguel que a Tokstok praticava. O que nos leva aqui ao gráfico do guidance, né, da nossa faixa estimada de rendimentos, com o guidance de terceiro TRI. Esse guidance ele já estava posto, né, no início já faz alguns meses, nós soltamos o guidance até o final do ano. Então, atualmente estamos aí no guidance do quarto TRI, entre 69 e 74. No mês de outubro, nós continuamos a distribuição em 72, porém a intenção aí, até novembro e dezembro, dependendo das locações, dos reajustes, a gente já conseguir se aproximar também um pouco aí do 74, que é o nosso limite superior da faixa estimada de rendimentos, mas de toda forma, estamos mantendo aí, desde aqui a gente mostra, né, desde outubro de 24 até outubro de 25, então mantendo esse guidance respeitado, sempre na medida do possível aí mais próximo do limite superior. Olhando o cenário atual e perspectivas, né, a cota do VILG ela reagiu muito bem no último TRI. Então, ao longo desse terceiro trimestre, ela andou bastante, né, como a gente fala aqui. O desconto para patrimonial, no nosso último relatório trimestral, ele estava próximo de 30%, se não me engano era 26%, 27%. Agora a gente já está em 19% em relação a patrimonial, com a cota aí no final, com o fechamento de outubro em R$ 91, vis-a-vis aqui a patrimonial de 113. Com as nossas expectativas aí de cumprir o guidance até o final do ano, no ano que vem possível revisão para subir um pouco aí na margem, os reajustes, a gente entende que esse desconto ele vai sendo reduzido aí conforme a gente for performando as locações e fazendo as próximas locações e reajustes, tá? O metro quadrado do VILG ainda é uma posição aqui que quem compra hoje no secundário, com essa cota de R$ 91, está comprando um portfólio, como eu coloquei aqui, diversificado, defensivo, com bons inquilinos, com bons empreendimentos, está comprando esse portfólio a R$ 2.600 o metro quadrado, né, 2.690, o que é um valor muito baixo, aí, abaixo até de um custo de reposição eventual. Então, ainda é um momento, um ponto muito interessante de entrada, imaginando o preço dos ativos para quem comprar VILG no secundário. Nível de alavancagem do fundo em 15,5%, né? E conforme eu falei aqui também, quando a gente compara esse valor do metro quadrado com os nossos peers, a gente está realmente aí apresentando ainda um bom desconto para quem olhar o mercado secundário. Em relação às obrigações a pagar, nós temos aí os nossos 3 CRIs, o CRI Extrema, né, o Fernando Dias e Privalha, Alianza Parque e também o do Castelo. O Alianza Parque Belém com 150 milhões aproximadamente, o Castelo com 100 milhões aproximadamente e o do Extrema com 50 milhões aproximadamente. Quando olhamos aqui as obrigações de principal, temos aqui até o final do ano por volta ainda de 4,5, né, nesses 2 meses que faltam, e depois um fluxo de 20 milhões e depois de 25 milhões em 2026 e 2027, respectivamente, e temos um caixa aí hoje de próximo de 70 milhões, tá? Então, é uma situação aí do fundo bem tranquila, com bastante tempo aí para trabalhar esse caixa, e o que seria aí
um caixa líquido até o final do ano de 62 milhões. E, por fim, o nosso slide de resultado financeiro, né? Então, considerando aqui o terceiro TRI, que corresponde a julho, agosto, setembro, geramos aí 70, 77, 70, então essa diferença foi um descasamento aí de um dos aluguéis. Isso acontece bastante num fundo com vários contratos, né? Então, tem meses que a gente recebe um inquilino 2 vezes, outro mês a gente não recebe, então tudo isso, claro, acordado aí com o locatário, com as datas, com os boletos. Então a gente veio gerando aí, podemos falar na média de 73, 74 e distribuímos 72. Então estamos distribuindo aí, estamos fazendo um acumulado hoje, no final de setembro acumulado de 14 centavos, um acumulado interessante. E quando a gente compara o terceiro TRI de 25 com o terceiro TRI de 24, foi um resultado gerado de 23% maior do que o do terceiro TRI do ano passado e o distribuído 14% acima. Quando a gente olha o consolidado, né, o acumulado do ano de 2025, ou seja, janeiro a setembro, comparado com o janeiro a setembro de 2024, também um aumento. Então, um aumento aí de 12% no gerado e um aumento de 13% no distribuído. Então, muito obrigado. Essas foram as atualizações de VILG para o terceiro trimestre de 2025. Olá, pessoal. Sou Luiz Felipe Araújo, gestor do Vino, e vou passar pelos principais acontecimentos dos últimos meses e pelo resultado do fundo nesse terceiro trimestre de 2025. Primeiro, vou começar comentando sobre a transação de venda da sede da C&A com recompra do CRI Vino concluída no mês de setembro. Mesmo com a qualidade do locatário e stickiness dele no imóvel, essa foi uma transação bastante importante para o Vino, na medida que reforçou o caixa e estrutura de capital do fundo, né? A gente teve uma redução da alavancagem e uma redução também no custo médio das obrigações. Com os 40 milhões de reais recebidos com a venda, a gente fez a recompra integral do CRI Vino, com saldo aproximadamente de 34 milhões de reais, e que possuía juros de CDI mais 3,5% ao ano, que representava a maior taxa nominal dentre as obrigações do fundo. Com isso, né, o efeito combinado da transação é inclusive de aumento na geração mensal de rendimento do fundo. Essa transação ela também não impactou a estimativa de rendimento do fundo, uma vez que o resultado negativo que a gente auferiu na venda foi absorvido pelo resultado acumulado não distribuído do fundo. Seguindo com as demais atualizações do período, a gente teve a liquidação de mais 2 CRIs do fundo, tá? Em linha com os respectivos vencimentos originais, que já era esperado também, de forma que a tabela de obrigação do fundo, a gente vai comentar alguns slides aqui na frente, deu uma enxugada, tá? Na parte comercial, a gente teve 2 atualizações mais relevantes. Primeiro, no ativo Vitacora, a gente acompanhou uma melhora expressiva na ocupação da operação que a gente tem da Regus lá. A taxa de ocupação foi elevada para mais de 90% nessa operação, tá? E isso tem reflexo direto no aluguel que a gente recebe no ativo, né? No repasse aqui, dado que é uma operação que a gente tem um aluguel atrelado ao rendimento da operação. Já no BM 336, no Leblon, Rio de Janeiro, aconteceu a rolagem e reconfiguração dos contratos de locação, que também já era previsto para acontecer nesse momento, com parte do contrato atípico que a gente tinha se encerrando agora, né, da própria 20. O prédio continua 100% locado, tá? Os mesmos ocupantes que já estavam aqui, então a gente não teve nenhuma troca nesse momento. Foi mais uma substituição dos instrumentos aqui dos contratos de locação. Então agora o fundo passa a ter os contratos de locação direto, tá? Com o ocupante que já estava aqui no prédio. A gente teve uma queda de locação nesse prédio, que também já era esperado, queda mais ou menos em torno de 20%, com aluguéis girando hoje na casa de R$ 320 o metro quadrado.
A gente aqui continua com foco na comercialização das áreas disponíveis do nosso fundo, do nosso portfólio, e avaliando oportunidades de reciclagem de ativos que tenham impacto positivo na estrutura de capital do fundo. Com a venda da CA e a nova configuração do BM336, a gente teve algumas mudanças nesse slide. A gente aumentou a concentração do fundo na cidade de São Paulo, agora quase 80%, e uma maior diversificação da receita por locatário. Tá? O contrato típico agora representa cerca de 7% do fundo, com mais da metade da receita vindo de contratos atípicos. Nos indicadores operacionais, a gente também vê aqui uma alteração na parte do aluguel. Vimos um aumento importante nessa métrica, que é esse gráfico aqui da esquerda, na parte de cima. Isso foi consequência de alguns fatores. Então, primeiro, saída da CA, que tinha um aluguel mais baixo do que a média. A reconfiguração do BM336, que eu comentei aqui também, onde a gente tinha o contrato atípico, né? Então não estava representado nesse gráfico, e agora a gente passa a ter alguns contratos típicos com aluguéis superiores a esse patamar. E a receita também do Vitacorá, da operação da Regos, que eu comentei que é variável, e aí, como a gente está com uma ocupação melhor lá, isso também se reflete num aluguel mais alto. Com relação à ocupação, a gente não teve alteração na área vaga, né? Tivemos uma pequena alteração aqui no denominador da metragem que a gente tem do portfólio, então ficou em 91% de ocupação, e a gente continua sem caso de inadimplência entre os nossos locatários. Com relação à situação de caixa do fundo, após a venda do ativo e a quietação já mencionada dos CRIs, o fundo hoje tem 40 milhões aqui de caixa, né, de disponibilidade, com cerca de 3,5 milhões de obrigações previstas para esse ano de 2025. O fundo agora fica com 2 CRIs só, né? Um relativo ao imóvel da Globo, o outro ao nosso imóvel da Doc Lobo, ambas atreladas a IPCA, taxa média aproximada de 6,5% ao ano e prazos bem longos, né? A gente está falando aqui vencimentos entre 2035 e 2037. Quando a gente olha para 2026, a gente vai ter mais um recebimento de BM336 em abril, né, um pouco mais de 35 milhões de reais aqui, que vai reforçar nosso caixa e até para fazer frente aqui às obrigações do fundo. Em termos de principal desses CRIs para 2026, a gente tem pouco mais de 22 milhões para ser pago no próximo ano. Em termos de resultado, no terceiro trimestre de 2025, a receita total dos imóveis do fundo, que ainda considerou, né, o aluguel da CEA por boa parte do período, dado que a venda foi em setembro, somou 23 milhões de reais aproximadamente, ficou um pouquinho abaixo do mesmo trimestre do ano anterior. Ainda assim, o resultado recorrente gerado no trimestre, né, foi acima do ano passado, 3%. Como eu já comentei aqui, né, a parte do resultado extraordinário foi absorvido integralmente pelo resultado acumulado não distribuído do fundo, de forma que a gente não teve mudança aqui na distribuição de rendimento nesse período, e esse resultado acumulado não distribuído, ele encerrou o trimestre em 1,8 centavos por cota. Por fim, convido aí todos a acessarem nossos relatórios mensais, tá? Onde a gente apresenta em mais detalhes a carteira e performance do fundo, além de também dar algumas informações adicionais ou em mais detalhes sobre as atualizações que eu comentei aqui. E é isso, aqui eu encerro a sessão referente ao Vino. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafro e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados do 20 Imóveis Urbanos no terceiro trimestre de 2025. Começamos falando da convocação da Assembleia Extraordinária realizada no dia 11 de outubro de 2025, que trata da substituição da Apex pelo Daicoval como administrador do fundo. E condicionada a essa troca, também tratamos da redução da taxa de administração total do fundo de 0,95% para 0,85% ao ano. Sobre o período de manifestação, os cotistas do fundo terão até 3 da tarde do dia 26 de novembro de 2025 para manifestar seu voto
virtualmente pela plataforma Quory. A troca da administração será iniciada após o dia 26 de novembro, caso a matéria seja aprovada. Sobre os documentos relativos à Assembleia, eles vão estar disponíveis no site de Relação com Investidores do VIUR, por meio do link presente nessa apresentação. Agora, falando sobre o portfólio do fundo, ele é composto por 7 imóveis, que na nossa visão são altamente aderentes à estratégia de aquisição do fundo. Os imóveis estão distribuídos em 4 estados diferentes, sendo que os mais representativos são no estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, com os ativos Ânima, Cogna e Facamp. O portfólio possui uma concentração temporária no segmento de educação, que representa cerca de 89% da receita de locação. Com as próximas aquisições, o fundo buscará um maior equilíbrio entre os segmentos de varejo, supermercados e atacarejos, saúde e educação. Fora isso, o fundo possui 80% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos e possui exposição a inquilinos com operações consolidadas e bons riscos de crédito. Já com relação aos vencimentos dos contratos, o prazo médio dos contratos vigentes é de cerca de 9,2 anos, então um pouco mais de 9 anos, e os vencimentos estão concentrados a partir de 2033. Em relação aos reajustes, o fundo possui mais de 80% da sua receita de locação sendo reajustada entre maio e julho, de cada ano, e praticamente todos os contratos sendo reajustados por IPCA. Sobre os indicadores operacionais, o fundo permaneceu tendo sucesso no repasse da inflação no aniversário de cada um dos seus contratos e manteve seu portfólio com nível alto de ocupação sem inadimplência, ali próximo de 93% de ocupação. Por conta desses fundamentos apresentados até aqui e o resultado operacional, o fundo foi capaz de gerar uma média de 7,3 centavos por cota, sendo que distribuiu cerca de 6,9 centavos por cota desde seu IPO. Se considerarmos os 12 meses anteriores a outubro de 2025, o fundo gerou uma média de 7,6 centavos por cota e distribuiu cerca de 6,7 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 14,4% no período. Para completar, nossa estimativa para 2025 é que a distribuição de resultado deva se situar entre 6,5 e 6,9 centavos por cota. Agora, sobre a situação de caixa do fundo, em outubro de 2025, outubro desse ano, o fundo possuía cerca de 113,5 milhões de reais em obrigações para aquisição de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 3 anos. Para concluir, esse é um quadro resumo do resultado do caixa apurado pelo fundo no terceiro trimestre de 2025. Durante esse período, o fundo gerou uma média de 7,1 centavos por cota e manteve sua distribuição no patamar de 6,7 centavos por cota, encerrando o trimestre com um resultado acumulado não distribuído de 17,6 centavos por cota. Com isso, concluímos a apresentação do terceiro trimestre de 2025 do 20 Imóveis Urbanos FI. Obrigado pela atenção de todos. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao Vinci Credit Securities, o VCRI11, no terceiro trimestre de 2025. O VCRI é o nosso fundo imobiliário dedicado a investimento em certificados de recebíveis imobiliários e possui 3 anos de track record desde o seu IPO na B3. O fundo possui uma carteira diversificada de 51 emissões de CRIs, que representam aproximadamente 84% do patrimônio líquido, além da alocação em 14 fundos imobiliários com viés de renda, que representam 7,3% do PL. A carteira de CRIs é composta por 27% de CRIs atrelados ao CDI, que possuem duration média de 2,1 anos e estão marcados na carteira a uma taxa média de CDI mais 3,6% ao ano, e 73% de CRIs atrelados ao IPCA, que possuem duration média de 2,9 anos e estão marcados na carteira a uma taxa média de IPCA mais 11,3% ao ano. Além da diversificação por indexador, o fundo também possui uma forte diversificação setorial, de forma que não fique totalmente correlacionado ao ciclo de incorporação, possuindo também CRIs no setor de logística, agronegócio, carteiras pulverizadas de home equity, geração distribuída, varejo, shopping center, entre outros. Com relação ao histórico de rendimentos, vale ressaltar que em outubro o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos de 9 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield anualizado linearmente de 15,4%, calculado sobre a cota de mercado de fechamento do mês, superando a média do IFIX, que foi de 12,1% no mês, e a média dos seus peers recebíveis, que foi de 13,1%. No gráfico à direita, conseguimos ver que o fundo continua superando o dividend yield dos seus benchmarks consistentemente.
O VCRI segue com um desconto relevante de 25,5% quando comparamos o valor de mercado com o valor patrimonial da cota. Trazemos uma tabela de sensibilidade para demonstrar o impacto desse desconto. Caso o fundo estivesse negociado na cota patrimonial, quem adquirisse a cota estaria comprando uma carteira com spread médio de 11,5% na parcela em PCA e de 3,6% na parcela em CDI. Como a cota está negociando na B3 com um desconto considerável, o cotista que adquirir cotas do fundo agora está levando uma carteira com spread médio de 15,4% em IPCA e 4,9% na parcela em CDI. Lembrando que esses valores não são líquidos de taxas que devem ser consideradas para cálculo do retorno final. Passando agora para a demonstração de resultados do fundo no terceiro trimestre de 2025, mostramos que a geração de resultado caixa do VCRI no trimestre apresentou crescimento de 7% em relação ao trimestre do ano anterior. Esse resultado é reflexo de uma maior alocação do caixa em ativos atrelados ao CDI, que tiveram um desempenho em 2025 superior aos ativos atrelados à IPCA, em função da taxa Selic mais alta. No trimestre, o fundo gerou um resultado distribuível de 28 centavos por cota e distribuiu 27 centavos por cota, mantendo uma reserva de aproximadamente 2 centavos por cota acumulada. Para concluir, trazemos a atualização do nosso guidance de distribuição de rendimentos para até o final do quarto trimestre de 2025. Desde o IPO, estamos renovando essa estimativa de 3 em 3 meses e o fundo entregou com consistência as distribuições de rendimento dentro dessa banda estimada, reforçando o compromisso da gestão com a transparência com os cotistas e previsibilidade de resultados. Com base na previsão de recebimentos da carteira do fundo e resultado acumulado não distribuído, estimamos uma distribuição de rendimentos na faixa de 8 a 11 centavos por cota até dezembro de 2025. Com isso, encerramos agora a sessão do VCRI. Olá a todos, meu nome é Guilherme Antunes e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao 20 Crédito Agro do terceiro trimestre de 2025. Importante apenas lembrar que o VIC é um fundo setipado e, portanto, não possui negociação de suas cotas em bolsa. Como de costume, vamos iniciar nossa apresentação com um breve panorama macro das commodities. No gráfico superior à esquerda, trazemos o preço da soja, historicamente lateralizado e que teve um leve aumento nas últimas semanas a partir da sinalização da China em voltar a comprar soja americana. No gráfico abaixo, o preço do boi em 2025 tem se mantido por volta de R$ 300 a arroba, refletindo o sentimento misto do mercado do consumo interno mais desafiador e o otimismo de maior exportação com a aproximação do Brasil e Estados Unidos, abrindo margem para a carne brasileira voltar a ser competitiva no mercado norte-americano. No caso do milho, gráfico no canto superior à direita, o cenário de preço do grão mais pressionado conforme o histórico recente, mas com uma leve recuperação de acordo com a oferta e demanda da entre-safra. Por fim, no gráfico localizado no canto inferior à direita, observamos uma queda no preço do açúcar devido a uma maior oferta global, o que tem gerado uma expectativa de estoques em níveis mais confortáveis comparada com as safras passadas. No último trimestre, o fundo contava com 48 operações em seu portfólio e um patrimônio líquido alocado de 350 milhões. Além disso, em linha com a estratégia do fundo em manter uma exposição majoritária em ativos CDI, hoje 99% da carteira está alocada nesse índice, enquanto 1% está indexado ao IPCA. Com isso, os ativos indexados ao IPCA oferecem uma remuneração média de IPCA mais 8,7% ao ano, enquanto os ativos no CDI estão em média de CDI mais 4,2% ao ano. A exposição média para o devedor continua bem equilibrada, em torno de 2% do patrimônio líquido, o que demonstra uma carteira bem diversificada. Outro ponto que a gente acompanha de perto é a diversificação geográfica, que é essencial para reduzir riscos dentro desse setor. Dessa forma, a maior parte da carteira hoje está bem distribuída nas regiões Centro-Oeste, com 27%, Nordeste, com 26% e Sudeste, com 20%. Por fim, o fundo também conta com uma boa diversificação setorial, tendo o setor de grãos representando 31% da carteira, açúcar e etanol 26% e os demais segmentos de forma bem distribuída completam 43%. Essa diversificação, tanto por setor quanto por região, é o que garante uma robustez do fundo, mesmo diante de diferentes ciclos econômicos e das safras agrícolas. Na parte das movimentações do período, realizamos a compra de 3 ativos com taxa média CDI mais 4,9% ao ano, no valor total de 17 milhões. O fundo adquiriu 10 milhões da CPRF da usina Caeté, que representa cerca de 2,5% do patrimônio líquido atual.
A usina Caeté é uma usina que atua na produção de açúcar e etanol com unidades produtivas em Alagoas e São Paulo. Essa emissão possui um prazo de 5 anos e taxa de CDI mais 4,5% ao ano. Além disso, a emissão também conta com 120% de alienação fiduciária dos estoques e aval da controladora. Além disso, o fundo também adquiriu uma CPRF emitida pelo Grupo Valdocir Rovares. Essa operação possui um volume de 6 milhões, o que representa 1,5% do patrimônio líquido atual. Essa operação possui um prazo de 4 anos, com uma taxa de CDI mais 5,60% ao ano. Essa operação também conta com garantia de aliança fiduciária de terra, cessão fiduciária de recebíveis e aval do grupo. E, por fim, realizamos também uma operação via secundário do Crabsone, aumentando essa exposição para 3,5% do PL. Além disso, fizemos uma liquidação via secundária do Crajales Machado, como forma de estratégia de diminuir a exposição do setor de açúcar e etanol. Dito isso, o fundo vem apresentando resultados estáveis, tendo distribuído uma média de 10,2 centavos por cota no terceiro trimestre. Esse resultado representa uma distribuição equivalente a 12% ao ano, isento de imposto de renda. O fundo apresentou uma rentabilidade de cota patrimonial de 56% desde a sua segunda emissão de cotas, o que representa no período uma rentabilidade de 122% do CDI ou 144% do CDI com grosso do imposto. E para concluir, esse é um quadro resumo do resultado do caixa apurado pelo fundo para o terceiro trimestre de 2025. O fundo gerou um resultado aproximado de 13 milhões, o que representa uma média de 11,8 centavos por cota. Com isso, encerra a apresentação do VICA 11 referente ao terceiro trimestre de 2025. Obrigado a todos. Olá a todos, muito obrigado por acompanhar mais um resultado trimestral do 20 Energia, do VIGT11. Meu nome é Pedro Guedes e vou passar com vocês os destaques desse terceiro trimestre de 2025. Bom, começando aqui pelo desempenho dos ativos, e até mesmo antes de falar um pouco do desempenho, só dar um panorama geral de como o nosso portfólio está concentrado hoje. A gente tem, no lado esquerdo aqui do slide, né, olhando esse gráfico pizza, como está configurado o nosso portfólio. Então, a gente tem uma concentração em transmissão de energia de 46% aproximadamente. Em geração hídrica, né, que é a ESPRA, nossas PCHs, a gente tem mais ou menos 32% do portfólio do fundo, e a geração eólica, que é a geração que vem sofrendo com curtailment, aproximadamente 23% do fundo. Isso segundo valores do laudo de avaliação independente do fundo. Embaixo, ainda do lado esquerdo do gráfico, a gente traz a contribuição de EBITDA por classe de ativo. Mas só um ponto de atenção aqui, que essa concentração do EBITDA é uma visão year to date, ou seja, desde janeiro, uma visão acumulada desde janeiro desse ano. Então, a gente acaba pegando 5 meses de Vineyards, que foi a transmissora que a gente vendeu ali mais ou menos no meio do ano. Então, é por isso que quando a gente vai para essa visão do EBITDA, transmissão tá com mais da metade do fundo de contribuição na geração de caixa. Indo para o lado direito do gráfico, a gente mostra ali no primeiro gráfico a disponibilidade dos ativos. Então, a gente vê que as linhas de transmissão, os parques eólicos e as PCHs estão com uma disponibilidade muito alta. No gráfico do meio, a gente mostra o comportamento do MRE e do GSF, ou seja, o MRE é o condomínio das hidrelétricas, que nossas PCHs fazem parte, que a ESPRA faz parte, mas a gente tem o famoso seguro GSF, ou seja, por mais que o condomínio esteja gerando menos, que a gente tenha tendo uma hidrologia pior no Brasil, isso não afeta nosso resultado, porque a gente tem seguro GSF que nos garante 100% da energia para entregar no nosso contrato. E aí no último gráfico desse slide, a gente traz aqui o comportamento das nossas geradoras eólicas de mangue seco, que apesar da subida do vento, né, a gente no terceiro trimestre, no segundo semestre mais especificamente, né, do ano, é quando a gente tem uma safra de ventos melhores, a gente espera uma geração melhor. Ela até cresceu em relação ao segundo trimestre, mas muito menos do que o esperado em função do curtailment. Então, a gente tem uma situação que o vento melhora para todo mundo,
todo mundo começa a gerar mais, então o curtailment aumenta e a gente acaba não tendo o incremento que a gente esperava nessa geração eólica. Bom, entrando aqui no resultado financeiro do portfólio, ponto importante aqui nessa comparação é que a gente não vai conseguir fazer uma comparação totalmente fiel, porque a gente teve a saída de vinhas do nosso portfólio. Então, de forma resumida, o que a gente consegue passar aqui de mensagem é que, se a gente retirar vinhas do segundo TRI de 25 ou do terceiro TRI de 24, essa nossa comparação vai mostrar que a gente basicamente incrementou aí o reajuste de inflação nos nossos resultados, né? Na receita líquida, nosso EBITDA teria crescido aproximadamente 3%. O que teve de efeito não recorrente nesse terceiro trimestre que a gente chama atenção aqui nesse slide? A gente teve uma atualização de uma provisão contábil para indenizações fundiárias, que são indenizações que a gente já vem carregando no ativo desde que a gente comprou, que está em disputa judiciais desde então. Esses valores são atualizados, teve uma atualização, existe um depósito calção para fazer frente a essas eventuais indenizações, e teve uma atualização desse valor que teve impacto aí de aproximadamente 2,9 milhões no balanço e, consequentemente, no resultado de Espera. Além disso, o terceiro trimestre desse ano, comparado com o terceiro trimestre do ano passado, ficou um pouco prejudicado em função do pagamento do PLR dos funcionários das investidas terem sido no terceiro trimestre, geralmente é no segundo TRI. Tá? Então, quando a gente faz essa comparação com 2024, também dá um pouco dessa poluída, mas a mensagem final aqui é que o ativo vem performando bem, conforme a gente orçou e conforme a gente espera. E outro impacto relevante aqui também, que é um reflexo do movimento que a gente fez no primeiro semestre desse ano, é a redução da despesa financeira, que reduziu fortemente em função da saída de vineyards, né? Ou seja, saiu a dívida de vineyards junto com o ativo, e a gente usou os recursos da venda do ativo para amortizar dívida também na nossa holding. Bom, esse slide aqui, a gente detalha aqui os empréstimos e financiamentos. Comparando com o segundo TRI, não teve grandes alterações, porque ao final do segundo TRI a gente já tinha vendido ativos, já tinha pré-pagado dívida. Então, o que muda nesse slide aqui para o do segundo trimestre, basicamente, são os saldos dos empréstimos e financiamentos que foram atualizados. Aqui para mercado e atualizações, o fundo, a cota a mercado, de certa forma, vem recuperando, um movimento aí constante, mas sempre recuperando valor em mercado. O que a gente tem aqui de destaque para trazer para vocês é que o volume diário negociado teve um incremento importante em comparação ao segundo TRI desse ano, mais de 30% de incremento no volume diário médio negociado. O patrimônio do fundo caiu um pouco em função da nova marcação de agosto, mas isso também se refletiu numa taxa de retorno implícita maior para a cota, e a gente vai detalhar isso um pouco mais à frente. O número de cotistas deu uma leve reduzida, caiu aproximadamente 4, 5%. E acho que é isso aqui de destaque para a cota a mercado. Falando da marcação, a gente em agosto realizou uma nova marcação do fundo. Se a gente não tivesse alterado, né, a taxa de desconto utilizada aí pelo avaliador independente, né, o avaliador independente ele faz um cálculo usando beta de mercado, CAPM, etc. E nessa reavaliação eles subiram em aproximadamente 150 bips a taxa de desconto dos fluxos futuros projetados dos ativos. Então, isso levou a uma redução de mais ou menos R$ 8,00 da cota patrimonial. Se a gente não tivesse alterado essa questão da taxa de desconto, a gente estaria aí com uma cota patrimonial até um pouco maior do que ela estava antes. Tá? Aqui a gente também deixou um link para quem quiser ver as premissas utilizadas por esse avaliador independente, conferir ali no relatório mensal de setembro do fundo. A gente deu uma detalhada
de todas as premissas relevantes utilizadas por esse avaliador independente. E um ponto importante nessa marcação é que a renovação do contrato do Proinfra ainda não foi considerada. Tá? Por mais que ela tenha se tornado lei, ela esteja tramitando, a renovação, né, as discussões contratuais estão evoluindo, a gente está aguardando o aditivo contratual chegar para a gente poder refletir isso na nossa marcação. Bom, aqui uma comparação com outros fundos de infraestrutura do mercado. A gente achou que era interessante trazer essa comparação aqui para os investidores, por a gente acreditar que o VGT ainda tem bastante espaço para apreciação. Tá? E por que a gente diz isso? Né? Quando a gente compara aqui, a gente botou na barra azul o percentual do portfólio que está investido em ativos de transmissão. A barra verde é o percentual do portfólio que estão investidos em ativos de geração, mas sem exposição ao problema do curtailment. E nessa barra mais aí vermelha, grená, a gente está colocando os ativos de geração que têm exposição ao problema do curtailment. Então, quando a gente compara o VGT, que é o primeiro fundo, com os demais concorrentes, a gente pode ver que a gente tem uma exposição ao problema do curtailment relativamente baixa, aí a gente está falando de 23% do nosso portfólio, mas mesmo assim a gente é um fundo que tem um deságio sobre a cota patrimonial bem alto, como 46%, e uma tira implícita bem alta também, de inflação mais 19%. Então, quando a gente compara com outros fundos, até como, por exemplo, o concorrente 4, ou até mesmo o concorrente 2, a gente vê que a gente trada numa taxa interna de desconto muito maior e com deságio muito maior da cota patrimonial. Bom, aqui detalhando um pouco a questão do curtailment, é importante ressaltar que mais recentemente foi aprovada no Congresso e no Senado a MP 1304, que vem aí com algumas soluções para o problema do curtailment, e o grande impacto que ela trouxe foi a restituição, né, o ressarcimento do curtailment por confiabilidade energética. Então a gente vai começar a mostrar esses números com essa abertura. São 3 tipos de curtailment. A gente tem um curtailment energético, que é de sobra de energia, o de restrição elétrica, quando uma linha cai, quando você fica impedido de utilizar o sistema por alguma falha no sistema, e o de confiabilidade, que é, na verdade, uma forma do operador do sistema ter um grau de segurança. Então, para ele evitar qualquer tipo de estresse no sistema, antes de acontecer algum problema, ele já realiza cortes para manter o sistema seguro de não ter qualquer tipo de oscilação e ter uma espécie de apagão. Então, a gente pode ver na linha que é o percentual de curtailment que a gente veio sofrendo no mês. Então, isso acaba sendo um reflexo da sazonalidade dos ventos. Então, a gente vê que no segundo semestre sempre dá uma subida no curtailment, que é o semestre que venta mais, que a gente deveria estar gerando mais. A gente até gera mais, mas o curtailment aumenta bastante. E nas barras empilhadas ali, a gente consegue ver o quanto dos cortes foram relacionados à confiabilidade, restrição elétrica ou energético. Então, as barras verdes, com essa MP sendo aprovada e virando lei, são cortes que serão ressarcidos desde agosto de 2023 para os geradores que vêm sofrendo com problema. Então, com base aí nesse acontecimento, nesse evento até subsequente ao fechamento do trimestre, mas que é muito relevante, a gente está trazendo aqui no relatório, a gente trouxe aqui nesse gráfico de baixo essa abertura, né? Qual foi o curtailment que a gente veio sofrendo desde agosto de 23 até hoje, e pegando o total aqui nesse gráfico pizza. Então, a gente está falando que aproximadamente 63% dos cortes que a gente sofreu ali até outubro desse ano, de 2025, com essa MP virando lei, sendo aprovada de fato, a gente deveria mais ou menos aí
no nosso preço de contrato, algo próximo de 25 milhões de reais. Bom, por fim, terminando aqui o relatório trimestral, a gente traz aqui os próximos pagamentos, as projeções de pagamentos até março, até o primeiro trimestre do ano que vem. E conforme a gente foi evoluindo nessas discussões da medida provisória, da renovação do Proinfa, a gente vem atualizando também o futuro mais distante de distribuição, expectativas que a gente tem aí para o fundo. É isso, muito obrigado a todos, até o próximo trimestre. E aqui se encerra o nosso webinar de fundos listados do terceiro TRI de 25 da 20 Compass. Lembrando que todos os nossos relatórios, portfólio dos fundos, comunicados e portal de RI se encontram no nosso site oficial, o 20fundoslistados.com. Obrigado a todos pela presença e até a próxima.